volta, Tia Kizzy! Voltei à realidade depois de uma linda viagem colombiana que nos rendeu aí 4 episódios da primeira edição especial da Quinta Culta. Espero que vocês tenham gostado, porque eu simplesmente ainda estou arrebatada por essa viagem maravilhosa e que renderam episódios bastante especiais e que eu gostei muito de fazer. E que eu espero que vocês tenham gostado também. Assim, tive bastante comentários, fiquei muito feliz. Lembrando que este não é um blog de viagem, são 4 episódios sobre cultura colombiana na veia. Se você não viu, volta aí no canal e veja, porque ficaram muito bons. Mas agora, voltamos aqui, né, gente? Para a realidade nua e crua do nosso Brasilzão, mas também igualmente maravilhoso e cultural, apesar dos pesares. Mas nós estamos aí para vencer, com cultura, com arte, com amor. E é para isso que eu tenho esse canal aqui, né? Exatamente para a gente falar de coisa boa. E a minha primeira dica de 2020, né? Uma dica normal e brasileira, é a junção das 2 coisas que eu mais amo nessa vida, que é podcast e literatura. Isso aí! Já voltei unindo o útil e o agradável numa única dica. Então eu vou indicar hoje um podcast de literatura que chama 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Novidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. E por que eu quis falar dele? Eu acho que a descrição desse podcast, ela já responde tudo isso, né? A descrição, ó, eu peguei aqui, que eu não queria errar nada. 30 minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Falamos de literatura, mas não nos levem a sério. Nosso objetivo é mostrar a literatura como algo vivo, caloroso e acessível para todo mundo. Deixemos a erudição para a sala de aula e para os congressos. Eu acho que essa descrição, ela é maravilhosa e muito, muito fiel ao que de fato é o conteúdo desse podcast. A gente já falou de podcasts aqui mais de uma vez, né? Como eu já tinha dito, podcast é um programa de áudio, tipo um programa de rádio. Esse aqui chama 30 minutos, então ele tem mais ou menos essa duração. Eu não lembro agora se ele é semanal ou quinzenal, mas ele trata de literatura de uma forma muito lúdica, assim, e muito cultural ao mesmo tempo. E principalmente porque é exatamente isso que está escrito aqui, ele não é uma aula, né? É um bate-papo na qual a literatura é o pano de fundo. Às vezes eles vão discutir algum livro ou algum assunto que tem a ver com literatura, ou algum gênero literário no geral, ou vão falar sobre um autor. E não é uma aula, apesar de, claro, no fim você aprender mais do que uma aula. Ele é super bem-humorado, é um bate-papo entre amigos mesmo. E esses amigos que gravam esse podcast são o Vitor Reis, que é um publicitário que é especializado em gerar conteúdo cultural. Ele também é autor de livros e ele é professor de escrita criativa. Muito interessante o trabalho dele, conheci depois ouvindo o podcast, aí fui atrás e adorei. E a minha heroína desse podcast, que é a Cecília Marcon. A Cecília Marcon, ela é professora formada em letras e linguista, e além dela ser uma mulher incrível e de uma inteligência assim, não é só inteligência, você claro percebe que ela é muito inteligente, mas ela é muito simpática, muito extrovertida, muito forte, uma presença feminina incrível e super bem-humorada, você não consegue parar de dar risada. E o mais interessante da Cecília, assim, ela é professora, ela dá aula para adolescentes e ela traz as experiências da sala de aula dela pro podcast, sabe? Como que ela trabalha literatura, como que ela faz peça de teatro, as opiniões dos alunos, assim. Essa é uma indicação para todo mundo, quem gosta de ler ou não, mas principalmente para quem dá aula, assim, porque
nossa, ela fala cada experiência tão rica assim que você pode utilizar dentro de uma sala de aula para tratar de literatura, e isso você não precisa usar só necessariamente em sala de aula, né? Então você usa para você usa para os seus filhos. Quer dizer, é um podcast muito humorado que você vai dar muitas risadas e ao mesmo tempo ter dicas de livros novos para ler. E também, assim, aprender sobre gêneros, sobre a importância de um autor e da obra, e falar de temas atuais que envolvem literatura. Então é muito legal esse podcast e eu fico muito feliz de estar indicando ele aqui. E você ouve assim, ó, parece 5 minutos. E, inclusive, para indicar para você que quer começar, eu separei aqui alguns dos episódios que eu gosto muito. Mas o meu preferido é esse episódio 281. E o título é Se Não Entendeu é Porque Leu Errado. É incrível, gente. Eles falam, assim, esse você não consegue parar de rir do começo até o fim, porque é muito irônico, muito satírico e muito inteligente a abordagem deles, né? Sempre tem convidados também. Nesse aqui eles discutiram, assim, a diferença, a grande diferença que tem entre o que se lê e o que se entende, né? Então fala muito de interpretação de texto e mais que isso, assim, fala das mensagens, né? Que cada um dos livros, eles falam de vários livros nesse episódio, falando de interpretação de texto, e é extremamente divertido. Então, acho que começar por ele é incrível, porque você vai ouvir assim bem rapidinho e não tem como não gostar desse. Um outro que eu adoro é o episódio 266, Não Julgue o Escritor Só pela Obra. E esse é bem interessante, porque eles falam também assim das influências do contexto histórico e da vida do autor e o quanto isso influencia a obra dele e vice-versa, né? Será que a gente consegue fazer essa separação entre obra e autor? Então, uma discussão muito interessante, esse é um episódio muito legal também. E aproveitando aí a minha dica que eu dei no vídeo de Bogotá, eles têm um episódio bem novo aí, que é do final do ano passado, o 288, que é sobre o Gabo. O Gabriel Garcia Marques, que eu falei bastante no vídeo lá da Colômbia, que fui até no Centro Cultural, e nossa, é uma discussão linda sobre uma obra do Gabo que eu não li, fiquei extremamente curiosa para ler, que chama Ninguém Escreve ao Coronel. Então, isso também é uma coisa muito boa desse podcast, assim, você pega dicas de leitura muito boas e muito divertidas. Nesse caso é Gabo, não precisa nem indicar, mas eu fiquei super curiosa para ler essa obra. E mais uma coisa interessantíssima que eles estão fazendo agora, que eles começaram esse ano, né? Eu tava viajando, não tava ouvindo muito as coisas, mas agora tô aqui tirando meu atraso. É que eles estão fazendo um clube do livro, assim, né? Online, vamos dizer. Eles divulgaram já os títulos pro ano todo, e daí cada mês eles vão discutir uma obra, como esses clubes de livros que a gente tá acostumado a ver. Então, se você não consegue participar de um clube do livro aí perto de você, você consegue acompanhar um pelo podcast. Eles já gravaram o primeiro, eu já tinha lido o livro há um tempo e foi muito legal. Eles discutiram aí o livro do clube e vai ter um por mês até o fim do ano. E aí é bom, porque você cria uma meta de ler um livro por mês e depois ouvir outras opiniões, outras explicações dele. Então, vale muito a pena, gente. Essa é uma dica muito boa. Espero que vocês gostem de ouvir. Dá para ouvir dirigindo no carro, dá para ouvir fazendo faxina, dá para ouvir no trabalho, dependendo do trabalho que você tiver. Aí, se você puder ouvir música ou podcast. E é meia horinha que vai fazer aí da sua semana muito mais culta e literária. Então, espero que vocês gostem. Mandem depois comentários do que vocês acharam do humor inteligentíssimo da Cecília e do Vitor. E estamos aí para mais um ano de Quinta Culta. Beijos de luz e até a próxima! Novidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos.